Olá, boa noite, bem-vindos à nossa live. A ansiedade e os sintomas físicos. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Oi, Amanda, bem-vinda. Tá me vendo e me ouvindo? Vamos esperar um pouquinho que tem um tempinho, né? Isso. Oi, Antônio, bem-vindo. Estão me vendo e me ouvindo? Oi, Aline, tudo bem? Bem-vinda. Tá me vendo e me ouvindo? Que bom, que bom. Gente, eu só vou avisar no começo da nossa live, porque aqui em Uberlândia tá chovendo muito, então caso aconteça alguma coisa por conta da chuva, tá? Então vamos seguir na nossa live. Que bom ter vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre os sintomas. Oi, Jane, bem-vinda. Os sintomas da ansiedade, que eles são tão complexos, né? Então perceber que é importante nós entendermos como esses sintomas eles aparecem, quanto que eles provocam na gente sensações desagradáveis, mas que podem ser contornadas, tá bom? Oi, Tereza, bem-vinda. Então, pensando nessa questão da ansiedade, nós vamos falar dessa questão primeiro dessa diferenciação, né? Nós temos que entender o que é ansiedade normal, ansiedade patológica, qual é o propósito da ansiedade. Aí sim vai ficar muito mais fácil de nós sabermos lidar com isso. Por quê? Porque nós temos a arma do conhecimento. Quando nós temos conhecimento, fica muito mais fácil, nós não precisamos ter tanto medo, porque nós entendemos, nós sabemos o processo, sabemos como que isso vai repercutir na nossa vida. Então, a questão da ansiedade. Lembrando, oi Vitor, bem-vindo. Oi Lucy, tudo bem? Bem-vinda. Quando nós falamos de ansiedade, ela tem um propósito, por isso que nós precisamos entender por quê. Isso está muito forte relacionado aos sintomas físicos. Então, nós não temos como deixar de falar de ansiedade sem falar desses sintomas físicos. O porquê que isso provoca, né? Por que eles são tão desagradáveis? Quando está alterado. Entende? Então, quando nós pensamos nessa questão da ansiedade, todos nós temos ansiedade. Em um momento ou outro da vida, nós vamos sentir ansiedade, tá certo? Mas uma ansiedade mais normal, mais natural. Em que sentido? Me impulsionando a ação. Quando eu sou impulsionada a ação, por exemplo, temos um trabalho para fazer, os slides estão ok, eu tenho domínio do conteúdo, eu sei o que eu tenho que falar, a minha postura, como que eu vou ter que agir, fica muito mais fácil, eu me tranquilizo, eu vou tendo confiança. Quando eu não tenho isso, o que acontece? Quando a minha ansiedade ela está disfuncional, ela está me prejudicando, eu travo. Eu não consigo ter iniciativa, eu fico com medo, mas e o que o outro vai pensar? Mas e se realmente a pessoa não gostar do meu trabalho? Às vezes eu fico adiando e pode entrar também a procrastinação. Por quê? Porque eu fico travada em algumas situações. Faz sentido? Né? Então, pensar sobre isso. Então, a ansiedade ela vai englobando muitas coisas. Quando ela está disfuncional, ela vai me trazendo prejuízo significativo na minha vida. Né? Então, por isso que é importante nós entendermos essa dinâmica, tá certo? Pensando nisso, a ansiedade, ela faz parte da nossa herança genética, né? Por quê? Porque quando nós vamos pensar lá nos nossos ancestrais, eles precisavam ter ansiedade, precisavam ter um medo para poder sobreviver, porque lá era um ambiente insalubre. Por isso que nós herdamos isso deles, porque de tanto eles repetirem aquele comportamento, ficou instalado em nós esse alarme de prudência, de cautela, de prestar atenção, né? De não se aventurar. Então, começar a observar esses comportamentos que eram o quê? Segurança. Então, eles precisavam ter essa segurança. Só que naquele momento era extremamente vital para a sobrevivência. Hoje em dia o predador mudou, hoje em dia o predador é outro. Então, por isso que nós temos que observar essas discrepâncias, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. A Jane está dizendo assim, eu estou há 2 meses com gastrite e o gastro diz que é ansiedade. Sim, talvez o seu estômago é o seu órgão mais vulnerável, o seu órgão mais sensível. Porque lembra que eu falo muito, quem já me acompanha há um tempo, oi Viviane, oi Sandra, bem-vindas. Quando
quando nós temos ansiedade, é igual um carro, nós precisamos de uma válvula de escape. Então, o que que acontece? A válvula de escape é justamente para você canalizar a ansiedade. Para quê? Para que ela não vá para o corpo. Então, para que a gente pode fazer o quê? Exercício físico, fazer o que gosta. Isso ajuda a canalizar para não ir no nosso corpo. Entende? Igual um carro, ele não tem o escape. E esse escape vai fazer onde vai sair a fumacinha, né? Por quê? Porque é necessário, faz parte para o bom funcionamento daquele carro. Agora, no nosso corpo é a mesma coisa. A ansiedade, ela precisa ser canalizada. O estresse, ele precisa ser canalizado. Então, por isso que é interessante nós termos à mão esse artifício de quê? De saber onde canalizar. Entende? Então, por isso que é vital. Parece algo tão simples, né? Porque a gente busca em sofisticação coisas que não precisaria, né? Porque a gente só dá valor às vezes ao que é sofisticado, mas o simples funciona tão bem, o simples ajuda tanto, é tão eficaz quando é bem direcionado, quando é bem trabalhado, quando é entendido o propósito. Faz sentido? Oi, pedacinho do mundo, tudo bem? Bem-vinda. Quando nós entendemos isso, vai ficando mais fácil de nós entendermos o propósito da ansiedade. Então, ela veio para prudência, para cautela, né, para preservação da espécie. Naquela época, existia um predador que era um animal. Hoje em dia, qual é o nosso predador? O nosso predador... Oi, Gisele, bem-vinda. O nosso predador hoje... é o que? É o acúmulo de tarefas, é excesso de responsabilidade, são contas para pagar, os famosos boletos para pagar, são as coisas, as demandas da vida que são tantas, né? Múltiplos papéis. A nossa autocobrança com relação às coisas também vai dificultando, a gente vai colocando pressão. E isso vai fazendo com que possa acionar esse alarme interno. Por quê? Porque daí é para segurança também. Quando o nosso organismo ele percebe, olha, um perigo, pode ser um perigo físico, pode ser um perigo psicológico, pode acionar esse alarme. Será que eu estou tirando tempo para mim? Como que está a minha interpretação com relação à vida, com relação ao futuro, com relação às pessoas? Tudo isso vai fazer diferença nesse montante. Faz sentido o que eu digo para vocês? Coloca para mim nos comentários ou coloca os coraçõezinhos para mim entender se vocês estão conseguindo compreender o meu raciocínio. Porque quando nós pensamos sobre isso, nós vamos ver que às vezes a gente está dando prioridade para tanta coisa e estamos esquecendo da gente mesmo, né? A Aline está dizendo assim, oi Jéssica, a Aline está dizendo assim, eu fico ansiosa quando tenho consulta com o psiquiatra. Sim, porque talvez a sua expectativa com o que ele vai dizer, o que ele vai falar para você, né? Então isso tudo vai gerando um medo, uma angústia. Oi Eli, tudo bem? Então isso vai fazendo com que a gente interprete de forma diferente, porque lembra que a ansiedade ela vai fazer o quê? Eu ter aquela visão do lado negativo, eu esperar coisas ruins, eu ficar com medo do que o outro vai dizer, mas e talvez, e se? Então isso também é o quê? É sintoma de ansiedade, quando eu fico interpretando e buscando, é a catastrofização, esperar o pior de uma situação. Então é onde nós temos que observar os nossos pensamentos, o direcionamento que nós estamos dando para ele. Então isso é importante nós percebermos, porque a ansiedade em si, como eu falei no início da nossa live, a ansiedade em si, o que vai acontecer? Ela vai fazendo com que nos deixe em alerta, olha, tem que fazer isso, vamos resolver essa proatividade. A partir do momento que ela me paralisa e que eu fico com medo de não conseguir, eu não consigo, eu não sou capaz, parece que o problema já é maior do que eu, aí ela já foi para outro patamar. Aí a ansiedade já deixou de ser esse impulsionar para a ação e apareceu agora de forma disfuncional, me paralisando, me amedrontando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Jane está dizendo, a minha filha vai fazer uma cirurgia de safena nas pernas, acho que está me abalando. Sim, a gente se preocupa mesmo, né? Mas observe se ela está sendo bem assistida, quais são as evidências, ela procura se cuidar, ela tem essa questão da preocupação nela de que tá tudo bem, ela tá fazendo a parte dela, tá indo ao médico, tá fazendo os exames certinho. Por quê? Porque às vezes nós nos preocupamos com coisas que nem venham a acontecer, né? Então nós vamos checar o quê? Observar
as evidências. Quais são as evidências? E daí sim se tranquilizar com isso, entende? Então, observar isso. Traz para sua vida, Jane, evidências que te ajudem a te acalmar um pouco mais, né? Eu sei como você já me acompanha, você me falou disso já. Então, comece a ver que você tem, na verdade, mais coisas a favor de que vai dar tudo certo, que ela tá super bem assistida, do que vai dar alguma coisa errada. É o medo, é a ansiedade te puxando novamente, entendeu? Porque a ansiedade, ela tem esses sintomas que nós vamos falar, sintomas psicológicos, sintomas físicos, comportamentais, tá certo? A Jéssica tá dizendo que fica com tanto medo, tem medo que vai desmaiar e que é horrível. Sim, a ansiedade, ela faz isso por conta dos sintomas físicos. Eu vou falar mais profundamente sobre os sintomas físicos daqui a pouco. A Viviane colocou aqui que fica pensando que algo ruim vai acontecer e fica preocupada e passa mal, exatamente, né? Oi, Regina. Oi, Maria. A Jéssica falou assim, tive uns dias que eu colocava meu celular no silencioso para não escutar quando chegasse mensagem, porque tinha medo que alguém tinha morrido, que tinha acontecido alguma coisa, que alguém estava passando mal, né? Então, assim, tá vendo? Sempre a gente esperando, tendo a expectativa só que de algo ruim. Isso é ansiedade, é sintoma de ansiedade. Se chama catastrofização. Vou falar um pouquinho dessa distorção cognitiva, né? A Jane tá dizendo aqui, sim, ela é enfermeira, então... Tá vendo, Jane, que é um medo que quando você traz para a realidade ele não se aplica? Lógico, tudo tem um risco, mas nós temos que trazer para a realidade todo esse contexto em que ela está inserida. Então está sendo tudo muito, muito bem planejado. Então a probabilidade, lembra de possibilidade e probabilidade. A probabilidade é pequena de alguma coisa ruim acontecer. Controle, o ansioso ele quer o quê? Controle. Controle total nós não temos. Então essa é a grande diferença, entender que controle total da vida, das situações e do futuro nós não temos, mas nós temos sim planejamento, nós temos sim outras formas de lidar melhor com a situação, tá certo? Aí é mais fácil do que querer controle 100%, isso não vai acontecer, isso é uma ilusão. Então abandonar o controle é muito melhor, é muito mais ativo no processo. Por quê? Porque eu tenho que entender que a vida ela é instável, ela é inesperada, mas essa é a beleza da vida, né? E que nós temos que buscar sim pensamentos mais otimistas, de esperar coisas boas para o futuro e não coisas ruins. Quando eu espero coisas ruins, quando eu tenho medo do futuro, talvez não seja eu, e sim o sintoma da ansiedade agindo ali e eu me deixando levar pelos pensamentos, tá certo? Oi, Biratan, tudo bem? Bem-vindo. Então, refletir sobre isso. Então, a ansiedade, como eu falei, todos nós vamos ter em uma fase ou outra da vida. A ansiedade é uma condição psicológica, né? Que se a gente não der a devida atenção, ela pode se agravando com o tempo. Então, é importante sim nós olharmos, prestarmos atenção, tá certo? O medo desproporcional, ameaçador com relação ao futuro, é porque a ansiedade ela já está subindo num nível mais elevado, né? Quando nós estamos numa ansiedade mais elevada, aí sim eu fico hipervigilante, eu fico mais tensa, a minha musculatura fica tensa. Por quê? Porque eu vou começar a ter comportamentos de fuga ou esquiva, ou seja, eu vou começar a fugir das situações. Por quê? Porque eu tô vendo que vai me dar problema. Eu acho que eu não consigo superar aquela situação, por isso que eu acabo fugindo. Então, quando eu chego nesse patamar, aí já começa a ansiedade, ela tá exercendo um outro papel que não precisaria ser, né? Que tá sendo o quê? Disfuncional, tá me trazendo um prejuízo significativo. A Cléria tá dizendo assim, eu evito ver notícias ruins. Ai, ótimo, isso é excelente, evite mesmo. Eu tenho a sensação de desmaio quando estou com crise e penso que vou morrer. Aí fica mais forte as crises. Sim, Cléria, quanto mais nós olhamos para as sensações físicas, mais elas aumentam. O ideal é você tirar o foco da sensação e colocar no externo. Por quê? As sensações, elas são ruins, mas não são perigosas, né? Porque provavelmente a pessoa que já tem um diagnóstico de ansiedade, um diagnóstico de pânico,
o que vai acontecer? Ela já tem esse diagnóstico, então ela já fez os exames, já tá tudo certo, ela já tem um controle maior da saúde física mesmo. E isso vai fazendo com que ela tenha confiança. Então é a questão psicológica, então vamos resolver isso de que forma? Aí nós vamos trabalhar os pensamentos, nós vamos trabalhar as emoções envolvidas, né? Para daí modificar assim consequentemente o nosso comportamento. Tá certo? Então é importante refletir isso. Quando a pessoa tem ansiedade, provavelmente ela passou por vários médicos que deram esse diagnóstico. Por isso que eu falo, as sensações são ruins, mas não são perigosas. Quando nós aprendemos a não ter medo, que é a proposta da atualidade agora, lembra que nós herdamos o medo dos nossos ancestrais? Porque a ansiedade é o alarme do nosso corpo. Ele é a defesa, ele vai proteger, é nosso sistema de proteção. E nós herdamos o medo, porque era questão de sobrevivência. Hoje, nós vamos o que? Aprender a reduzir o medo, aprender a ter menos medo. Por quê? Já não se aplica mais à nossa realidade aquele mesmo pensamento. Então, eu posso questionar, nós vamos utilizar essa parte do cérebro, córtex pré-frontal, que vai nos ajudar no quê? Estratégia, planejamento, resolução de problemas. Vão nos ajudar aí sim a entender a ansiedade e saber trabalhar da melhor forma possível, de forma funcional, que nos ajude, tá certo? Continuando. Então, entender que a ansiedade, hoje em dia o predador vai ser diferente. Antigamente era um urso, um animal, um leão, hoje vai ser outro predador. E nós precisamos entender isso. Né? Então, primeiro, qual que é a diferença entre a ansiedade normal e a ansiedade patológica? Hoje eu fiz nos meus grupos uma pergunta, né? O que eles gostariam de saber, o que eles gostariam que eu falasse na live. Então, uma pergunta dessa surgiu. Então, eu trouxe justamente para a gente começar a entender o que é uma ansiedade. Uma crise de ansiedade e uma crise de pânico também. A ansiedade normal é que me impulsiona a ação. A ansiedade patológica, a ansiedade tóxica, é aquela ansiedade que me trava, que me limita, que eu fico com medo, eu travo na hora de fazer as coisas, porque eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não dou conta, eu acho que aquele problema é difícil demais para mim. Eu começo a me reduzir, me diminuir, entende? Então é isso que é importante nós diferenciarmos. Isso, Maria, está aprendendo a mudar o foco, perfeito, é isso mesmo. Oi, Mayumi, bem-vinda. Outra questão que é importante, na questão da ansiedade elevada, então vamos falar da questão da crise, né? Uma diferença de uma crise de ansiedade, ou seja, a ansiedade já está bem elevada, e um transtorno do pânico, que seria uma crise de pânico. A ansiedade elevada, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar hipervigilante, ela vai ficar em alerta, ela vai ter tensão muscular, e vai desencadear essa questão de eu não vou sair, eu vou evitar as situações, tá certo? O que vai acontecer? Na ansiedade, ela vai demorar o tempo dela de duração que é diferente. Eu posso ficar minutos ansiosa, eu posso ficar horas ansiosa, eu posso ficar dias, semanas e meses ansiosa. Oi, Kátia, bem-vinda. Eu posso ficar esse tempo todinho, tá vendo que eu permaneço naquela angústia? Isso é uma crise de ansiedade, tá certo? Eu fico com aquela angústia, não chega a um ápice tão grande essa ansiedade. Ela me limita, concordo, me limita muito, me deixa com mal-estar, mas ela não me trava ao ponto do pânico. Então, uma crise de pânico, eu acho que eu vou morrer. E essa crise é uma ansiedade tão forte que a pessoa tem a sensação eminente de morte. Então, ela acredita realmente que tem algo errado no corpo dela. Entendeu? Então, ela realmente coloca isso, não, olha, realmente tem uma coisa errada. Por isso que ela vai imediatamente ao médico e vai várias vezes por conta disso. Entende? Por quê? Começa a realmente pensar que tem uma coisa errada com a minha saúde, eu vou infartar, eu vou desmaiar, porque a ansiedade é uma angústia tão grande que a respiração é ofegante. Tem na ansiedade respiração ofegante? Tem, mas não de forma tão intensa. Então, essa é a variável que nós vamos ver, a questão da duração e da intensidade desses sintomas. Então, numa crise de pânico, ele vem de uma vez, é súbito.
Então eu tô bem, conversando com vocês, bum, de repente vem uma crise de pânico. Aí a minha realidade muda. Por quê? Dentro de uma crise de pânico, eu posso ter outros sintomas que não é muito falado, não. Não sei se vocês já ouviram falar de desrealização e despersonalização. O que é desrealização? Minha realidade começa a mudar. Parece que eu estou, não sei, eu olho para as coisas, eu não vejo, eu vejo diferença. Parece que está em câmera lenta, parece que é uma realidade completamente diferente a que eu estava minutos atrás. Entende? Tem gente que vê as coisas em câmera lenta, parece que as imagens ficam distorcidas. Na despersonalização, parece que eu me distancio de mim mesma, parece que eu me desconecto, eu sou outra pessoa. Parece que, nossa, tô tão diferente agora, a pessoa não se reconhece. Então tem esses, porque como dá uma hiperventilação, a pessoa respira demais, rápido demais, ela começa a ter essas tonturas, essas vertigens que pode dar a sensação de irrealidade. Vocês já ouviram falar de despersonalização e desrealização? Oi Rosa, tudo bem? Bem-vinda, que bom te ver aqui. Oi Lu, tudo bem? Bem-vinda. Parece que deu uma travadinha no nosso vídeo, né? Deve ser por conta que aqui em Uberlândia tá chovendo bastante, tá certo? Então, desrealização, como eu falei para vocês, é essa questão, né? De mudar a realidade, mas para a pessoa que tá vivenciando os sintomas, não para quem tá olhando. Para quem tá olhando tá tudo normal. Mas dentro dela, realmente é algo muito intenso, tá certo? Continuando. Essa questão da ansiedade, saber trabalhar com a ansiedade, né? Por quê? Porque realmente é algo, a interpretação vai ser outra. A forma com que... a Aline nunca ouviu falar. Sim, Aline, essa desrealização e despersonalização acontece com muita frequência, só que não é muito falado. Muitas pessoas sentem isso, essa irrealidade, por conta do quê? Da respiração que está errada. A respiração que é muito acelerada, muito ofegante. E isso pode dar hiperventilação. Você enche o seu cérebro de oxigênio, você fica enchendo, vai dar uma sensação de irrealidade. A minha realidade muda, tá certo? E o medo, né, vai fazendo com que as fantasias e as coisas vão acontecendo, tá certo? E vai gerando muito prejuízo, porque eu vou ficando com medo dessas sensações. Conseguiram perceber essa diferença entre desrealização e despersonalização? Coloca para mim nos comentários se vocês entenderam, ficaram com alguma dúvida. Que daí eu vou começar a falar dos sintomas, dos aspectos físicos da ansiedade, dos aspectos psicológicos e dos comportamentais. Tem muita gente nunca ouviu falar. Mas existe com frequência. Conseguiram perceber essa diferença de crise de ansiedade que é prolongada, não é de uma hora para outra, eu fico horas e horas em crise de ansiedade, vai me dar dor de barriga, vai me dar, pode me dar gastrite, pode me dar tontura, sensação de desmaio, dor no peito, pode me dar tudo isso, né? Aí na crise de pânico, além desses sintomas que eu já falei, né? Crise de pânico, eu posso aí desmaiar, eu posso sentir dor intensa no peito e achar que realmente é um infarto, eu posso ter paralisia, formigamento, ou seja, é muito mais intenso, né? Tem gente que realmente paralisa uma parte do corpo por conta do pânico, tá certo? A Lu falou que achou interessante, é verdade. Não é muito agradável, mas acontece, né? A Jéssica tá dizendo que quando estava ruim mesmo, ia na casa de uma vizinha e melhorava. Sim, sabe por quê? Porque talvez lá você se sentia segura, tinha mais tranquilidade. Então, por isso que para você passava, você melhorava, por conta que você tirava o foco da sensação. Você conversava com ela, então automaticamente o foco era outro, né? A Aline tá dizendo que fica com diarreia. Sim, é normal isso. Ter problemas gastrointestinais é normal ter, né? Pode soltar os esfínteres, faz parte, tá certo? Vamos lá, os aspectos físicos dessa questão da ansiedade é o quê?
taquicardia, sudorese, a pessoa começa a suar em excesso, pode acontecer, né? Isso é muito variável, vai de pessoa para pessoa esses sintomas. Falta de ar, boca seca, tremor, náusea, onda de calor e de frio, tremor, dor no peito, sensação de desmaio, tontura. Esses são alguns sintomas físicos. Pode dar dor de cabeça porque você fica tensa. E às vezes, muito tensa, você vai tensionar essa parte, a mandíbula. E isso vai te dar dor de cabeça. Pode acontecer sim, tá? Os aspectos físicos geralmente são esses, né? Então, essa questão realmente de dor no nosso corpo, um excesso de dor. Parece que quando a pessoa tem uma crise de ansiedade, parece que um caminhão passou em cima dela, de tão intenso que é, né? Oi, Patrícia, bem-vinda. Os aspectos psicológicos, né, eles entram em que sentido? Na ansiedade, como na forma de quê? De medo, apreensão, angústia, irritação, insônia, dificuldade ou para dormir ou para manter esse sono, dificuldade de se concentrar, dificuldade para relaxar. A pessoa começa a ter dificuldade de tomar decisão. Eu não sei se eu quero isso, se eu quero aquilo. A pessoa começa a ter dificuldade, né, do que decidir. Sensação de estar no limite. Sabe quando você não tô aguentando mais? Essa sensação de estar no limite é um dos aspectos psicológicos de uma ansiedade tóxica, uma ansiedade elevada, né? Preocupação excessiva, pensamentos catastróficos. Então, tudo isso vai gerando o quê? Vai gerando insegurança, vai gerando temor. Por quê? Porque são sintomas de ansiedade. Só que quando eu sei que são sintomas, tá vendo que pelo conhecimento eu já vou saber, eu estou entrando numa crise de ansiedade. Opa, não, agora eu sei que é crise de pânico. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que modificar meu padrão de pensamento, eu tenho que tirar o foco da sensação, eu vou ligar para um amigo, eu vou conversar com alguém, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou escutar aquela música que eu gosto muito. Então eu vou tirando o foco, eu vou direcionando o meu olhar para não chegar a ter uma crise, certo? A ideia é essa, é não esperar chegar a crise. Então, tá vendo quanto que a questão psicológica aí, dos sintomas psicológicos da ansiedade interfere tanto? Por quê? Porque eu já vou ter dificuldade em me concentrar. Por isso fazer o que eu gosto, que daí eu vou pela via mais fácil de acesso. Então, se conhecer, o autoconhecimento ajuda muito a reduzir as crises. Tanto crise de ansiedade quanto uma crise de pânico, tá certo? E começar o que? É colocar na rotina, trazer para a rotina momentos em que eu descanso, momentos em que eu começo a me colocar em evidência, começo a me preocupar comigo mesmo. Eu estou fazendo as pausas necessárias para que eu realmente consiga canalizar a ansiedade? Ou não, eu estou deixando só o que eu preciso fazer, eu estou tão cansada que eu não consigo me concentrar, eu não tenho ânimo para fazer, mas alguma coisa vai ter que ser modificada. Então é importante nós refletirmos que a mudança do nosso pensamento vai ajudar nas melhoras, e as melhoras elas são o quê? Gradativas, elas são pequenas, como eu digo, em micropassos, consegui achar a palavra correta. Para superar a ansiedade é super possível. Eu tenho vários pacientes de anos já que eu tenho contato com eles, que já não são mais pacientes, viraram amigos. Por quê? Porque eles conseguiram fazer essa escadinha de superação, né? Porque não é da noite para o dia, a pessoa não se torna ansiosa da noite para o dia. Ela vai aos pouquinhos sendo ansiosa e vai cada vez mais aumentando. Por quê? Por conta dos pensamentos, eu vou alimentando os pensamentos catastróficos. Por isso que a tendência é aumentar a ansiedade. Porque o que é um pensamento catastrófico? Eu pensar o pior de uma situação, eu esperar algo ruim e não coisas boas. Por isso que cada vez mais eu fico mais armada, eu fico em alerta, sempre esperando uma coisa ruim acontecer. Isso é sintoma de ansiedade. Agora, os aspectos comportamentais da ansiedade são o quê? Impulsividade, está muito ligado à questão da ansiedade. Quando eu aprendo a superar a ansiedade, automaticamente a impulsividade, que é o quê? Eu falar, nossa, quando eu vi já falei, já magoei, depois tem que sair pedindo desculpa. Ou eu faço coisas que eu não deveria e depois eu me arrependo. Isso é impulsividade, mas é por conta da ansiedade. Quando eu aprendo a controlar a ansiedade,
automaticamente a impulsividade pela técnica que se chama questionamento socrático, quando eu começo a questionar os meus pensamentos, quando eu começo a trazer para a realidade, automaticamente a minha ansiedade e a minha impulsividade vão reduzindo juntas, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários aqui. Isso, a Viviane diz que tem náusea. Da dor de cabeça. Aqui o Júnior tá falando, o Vitor tá falando assim: uma vez estava em crise com zumbido no ouvido, fui pro hospital e no meio do tempo o pneu do carro furou e eu tive que trocar. Depois disso sumiu o zumbido. Sim, porque você teve que concentrar em outra coisa. Entende? Então, assim, é interessante como essa técnica de tirar o foco, ela funciona quando você realmente se doa no processo. Ela realmente é instantâneo, ela começa a reduzir, como se fosse mágica, mas não é mágica, é técnica, né? Quando você se propõe a fazer o exercício, é isso mesmo. Então, quando vier de novo, se vier uma crise, Vitor, tire o foco. Você tem experiência nisso agora, você sabe que você pode confiar em você e daí sim as crises vão diminuindo, porque você vai aumentando a confiança de que você sabe como contornar a situação. Controle, o ansioso sempre quer ter controle. Não sou muito favorável com a palavra controle, e sim vamos contornar a situação igual a água. A água não contorna? Tem uma pedra, ela vai contornando. É assim que é a nossa vida. Por quê? A nossa vida é cheia de instabilidades. E nós temos que aprender a viver com essas instabilidades, buscando, lógico, da melhor forma possível, viver bem. Mas entender que muitas coisas nós não temos o controle, e tá tudo bem não ter o controle, mas questionar. Fiquei triste, chateada, por que eu tô assim? Comece a questionar mais, porque daí a gente para de ser refém da ansiedade, dos pensamentos negativos, porque nós começamos a ser protagonistas da nossa vida. Tá certo? A Aline tá dizendo que é bem verdade, parece um caminhão que passou por cima da gente. A Santa tá dizendo exatamente. A Aline tá dizendo, eu não posso olhar filme que fico muito ansiosa. Ah, olha um filme de dar risada, aí você não vai ficar ansiosa. Né? Então depende do filme que você tá olhando, tem essa também, né? Observe, tem que ser um filme que você goste, né? Que seja bom pra você. Que bom, Viviane. A Viviane tá dizendo que precisa mudar isso. Isso mesmo. Oi, Carlile, tudo bem? Bem-vinda, Adriana, tudo bem? A Jane faz contagem regressiva. A Jaine, desculpa, faz contagem regressiva. Ajuda também. Ajuda. Então, o que a gente tem que fazer? Buscar dentro do que nós pensamos, dentro dos nossos valores, do que nós conhecemos de nós mesmos, o que funciona pra gente. Por isso que eu falo, faça de si mesmo um laboratório, isso ajuda muito. Então, com relação à impulsividade, é o que? Eu questionar. Quanto mais eu questiono, automaticamente a impulsividade reduz. Outra questão que tem muito na ansiedade é um aspecto comportamental, a agressividade, a pessoa fica mais agressiva, principalmente no momento da crise em si. Então, quem tiver do lado, o marido, a namorada, enfim, quem tiver do lado, a família, tem que ter esse entendimento, essa empatia, essa compreensão que para a pessoa que está passando por um momento de crise de ansiedade, de crise de pânico, ela vai ficar aterrorizada, ela vai ficar com muito medo. Para ela tudo aquilo é muito real e parece que todo mundo está sentindo aquilo. Só que na verdade é só ela que está sentindo. Aqueles pensamentos só estão na cabeça dela. Entendeu? Então, por isso que a pessoa que está do lado, como que pode ajudar uma pessoa em crise de ansiedade ou uma crise de pânico? É falar, respira, tá tudo bem, eu tô aqui com você. Isso já vai dar a segurança necessária. Lembra de questionar? Faz sentido? O que eu tô sentindo? Por quê? Eu tô me sentindo ameaçada? Eu tô me sentindo em alerta por quê? Aí, será que eu me estressei antes? Tive uma discussão e isso desencadeou uma crise de pânico ou não tem nada a ver? Questiona. Isso ajuda muito o quê? A tirar, a parar de disparar esses gatilhos que são os sintomas físicos. Então isso ajuda muito. A Jaine tá dizendo que isso mesmo, contar de 100 a 0. Pode também. Sabe por quê?
porque você está saindo dessa parte de utilizar o sistema límbico, ele começa a diminuir a sua atividade, você começa a utilizar a parte do córtex pré-frontal. Então isso vai fazendo com que você tire o foco da emoção. O sistema límbico é emoção. Então você tira, quando você começa a fazer contagem, continha de matemática. Eu lembro que eu tinha um professor, né? Tenho, né? Porque ele ainda tá vivo, né? Admiro muito ele na psicologia. Ele me ensinou a terapia cognitiva comportamental, foi o meu supervisor. E ele ensinava assim, olha, se você tá num ambiente onde não dá para fazer nada, você começa a contar as cortinas, faz multiplicação, porque você está usando essa parte do cérebro e não essa. Sistema límbico vai ser emoção. Essa parte aqui do cérebro, o córtex pré-frontal, é raciocínio, é lógica, é o que? Buscar planejamento. Então, quanto mais essa área tiver em atividade, mais vai reduzir aquelas emoções, aquelas sensações desagradáveis. Entendeu? Então, isso é importante nós refletirmos, tá certo? Para todo mundo o som abaixou, só foi para Jane. Vocês me falem, tá? Se vocês estão me ouvindo, me vendo, tá bom? Aqui para mim tá normal. Que mais? A questão evolutiva da ansiedade, que é o quê? Preservação da espécie, por isso que eu fico em ansiedade elevada, eu fico em alerta, é prudência, é cautela, então por conta disso, tá certo? Então, nós já sabemos diferenciar uma crise de pânico e uma crise de ansiedade agora, lembra da intensidade e da duração, né? Uma das coisas que eu gosto muito de falar, que a maioria das nossas perturbações emocionais e comportamentais, que são negativas, elas têm muita relação com o quê? Com as distorções cognitivas, com as nossas crenças irracionais, crenças equivocadas e que são exageradas e que o indivíduo ele possui e vai trazendo o quê? Prejuízo na vida. Como que nós vamos tirar o foco disso? Questionando. Trazendo para a realidade, questionando, para justamente a gente começar a ver, isso se aplica na minha realidade ou não? Faz sentido ou não? Porque não é a situação o problema, e sim o que nós vamos fazer com isso. A nossa interpretação, o nosso tom, aí sim que nós vamos ver como que nós vamos interpretar a nossa situação, que vai ser o problema. Não é a situação o problema, e sim o que nós vamos fazer com aquilo, a nossa interpretação. Isso sim que nós temos que nos concentrar. Principais distorções cognitivas relacionadas à ansiedade elevada, ansiedade tóxica que me prejudica, catastrofização, pensar o pior de uma situação, eu esperar algo ruim do meu futuro, da minha vida, das pessoas que estão comigo. A adivinhação começa a prever o futuro, eu sei que não vai dar certo mesmo, né? Baseado em quê? Quais são as evidências? Questione. Abstração seletiva, eu só vou vendo coisas negativas na minha vida, porque é muito mais fácil nós olharmos os nossos defeitos do que as nossas qualidades. Então, por isso, a abstração seletiva se encaixa aí, eu só vou vendo coisa ruim. Nossa, no noticiário, aí a novela, aí um documentário que eu vi. Então, eu começo a direcionar demais o meu olhar para as coisas negativas, né? Isso vai estreitando o meu olhar. Raciocínio emocional, eu senti a verdade. Nossa, eu senti meu coração acelerado, eu vou pro hospital. Aí eu chego lá, o médico vai falar, não, fiz o eletro, tá tudo bem, pus o Holter, não, tá tudo normal. Aí o que acontece? Vem a distorção, pra quê? Pra querer me desafiar e falar assim, não, mas ele é novo, ele não entende disso, o médico é novo demais. Aí se ele for uma pessoa mais experiente, não, ele é idoso demais, não se atualizou. Então eu sempre fico achando que tem algo errado, mas isso é distorção cognitiva, entendeu? Não é algo meu, é algo é um sintoma da ansiedade, né? A distorção cognitiva é a lente que eu uso para ver o mundo. Se ela estiver distorcida, vai distorcer a minha realidade. Quando eu coloco um óculos escuro, para todo lugar que eu olho vai estar escuro. Assim é a distorção cognitiva, tá certo? E o pensamento tudo ou nada, ou é ou não é, ou é 8 ou 80. Sabe aquela pessoa mais rígida, mais inflexível? Por isso que é tão difícil modificar comportamento. Por quê? Porque ela é rígida. Quanto mais você põe pressão na questão da ansiedade, pior fica. Por isso que eu falo, vamos liberar o estresse, vamos pensar em coisas boas, vamos olhar para as qualidades e nossas potencialidades. Para quê? Para a gente não ir para esse outro viés, que vai ser muito mais difícil. Então, quando nós contornamos a situação, fica muito mais fácil de atingir o objetivo, que é o quê? Reduzir a ansiedade em micropassos, tá certo? A Lucy tá dizendo assim,
Além das crises de ansiedade, ainda tenho que controlar os sintomas da menopausa. Às vezes fico sem saber o que está me afligindo, mas é ansiedade ou é menopausa? Tá difícil? Sim, porque os sintomas podem se misturar, né? Oi, Poliana, bem-vinda. Podem se misturar porque na menopausa tem essas ondas de calor e de frio. O tom que você vai dar que vai fazer diferença se você tiver medo desses sintomas. Tá vendo a interpretação? Então, observe, questione a sua interpretação, Lucy, que daí sim você vai começar a reduzir o medo em micropassos. Por quê? Porque você vai estar vendo que nada daquilo que você imaginou aconteceu de ruim. Pode ser, não posso dizer que é um conselho, mas assim, procure um médico para averiguar como que tá essa questão da menopausa. Verificou, tá tudo certo, seus hormônios estão ok, tá tudo ok? Aí sim, não preciso ter medo, por quê? Porque a minha condição física, a minha saúde física tá tudo certo. Agora eu tenho que cuidar dessa questão psicológica, então eu não preciso ter medo. Eu consigo, aí tá vendo essa forma de contornar? Eu não preciso interpretar que isso é perigoso. Porque daí eu sei que é um sintoma de ansiedade, eu sei como que eu tenho que fazer para reduzir. Faz sentido? Né? Porque muitos dos sintomas da menopausa podem ser confundidos com crise de ansiedade, tá certo? Aquele calorão, daí de repente dá um frio, os tremores, a angústia, né? Uma sensação ruim, pode ser sim. Mas a interpretação vai fazer toda a diferença, tá certo? Por isso ir ao médico só para ver se a saúde tá ok. Saúde tá ok, física, aí vamos para a questão psicológica, tá certo? Como se acalmar nas crises? Primeiro, para a gente finalizar, como que nós vamos nos acalmar na crise? Primeiro, a mudança de pensamento. Eu tenho que focar no pensamento. Não aceitar todo e qualquer pensamento que vem à cabeça. Questione ele, traga para a realidade, faz sentido, não faz. E daí sim eu vou conseguindo direcionar e o meu olhar vai ser diferenciado. Meu estilo de vida, como que tá o meu estilo de vida? Tá me ajudando ou me prejudicando com relação à ansiedade? Tá muito corrido, eu tô muito cansada e tô exaurida com tantas coisas e responsabilidades para fazer, né? Eu tô tendo reconhecimento, não tô? E às vezes nem é reconhecimento do outro, é o próprio reconhecimento. Isso vai fazer toda a diferença. A mudança do padrão, eu tô extremamente negativa ou eu estou mais otimista. Então, tudo isso vai fazer diferença quando eu entendo esse processo, porque é a mudança do padrão de negativo para positivo. De quê? De mudança no sentido de aumentar a minha criatividade. Quando eu estou numa postura mais positiva, eu vou buscar alternativa. Não, tá ruim, mas vamos melhorar. Então, eu busco alternativas. Agora, quando eu tô num viés extremamente negativo, eu nem penso em alternativa, porque tá tudo muito difícil, tá tudo muito ruim, tá complicado, entendeu? Vai fechando o leque de oportunidades, né? Então, se colocar em evidência, mudar o padrão ajuda muito. Fez sentido para vocês? Então, a visão atual para superar a ansiedade em micropassos é o quê? Para a gente finalizar. Normalize as consequências, comece a entender as consequências das atitudes, dos pensamentos, das emoções, questionar e averiguar. Aconteceu? A consequência que eu pensei ocorreu? Não aconteceu? Então, era só o medo. Então, eu vou começar a normalizar essa consequência, averiguar se ela vai acontecer mesmo ou não. Porque às vezes só está a nível de pensamento, nem acontece. É só um medo irracional. Então, questionar os pensamentos ajuda muito. A única emergência, né, é aquela que está na nossa cabeça. Então, comece a observar se tudo para você tem que ser correndo, tá ligado a 220. Não, calma, eu preciso correr tanto? Eu vou correr para onde? Para quê? Né? Pense na qualidade do tempo, não na quantidade das coisas. Eu sei que nós vamos acumulando muitas atividades ao longo do nosso dia, mas estabeleça prioridades, isso ajuda bastante. Aí eu entender que eu sou capaz de realizar muita coisa, porque às vezes eu pego muitas coisas e não vou dar conta de fazer. Por quê? Não porque eu sou incompetente, é porque eu realmente exagerei na minha lista de coisas, tá certo? Então, ser realista nesse sentido. A noção de catástrofe, ela tá primeiro aonde? No meu pensamento. Quais são as evidências, qual a possibilidade, qual a probabilidade daquele evento ruim acontecer?
né? E a ansiedade é algo que surge, ela vai surgir e ela... ok, então. Gente, o nosso vídeo estamos encerrando porque deu uma pausa no vídeo, não sei o que aconteceu aqui, mas fez sentido para vocês? Como que foi a nossa live hoje? Coloca para mim nos comentários. Gostaram? Como que foi? Quero a opinião de vocês. A Jane falou que se cobra demais. Admirar a natureza ajuda muito. O Vitor ajuda mesmo, é ótimo. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a admirar a natureza, é uma meditação de contemplação. É excelente. Continue, ajuda bastante. A Cléria tá dizendo assim, verdade, eu fazia tudo isso. Engraçado que depois que começou a pandemia, eu não fui correndo pro hospital. Tento me acalmar. Muito bem. É isso mesmo. E a Cléria vivia no hospital. Jogos na internet pode agravar a síndrome do pânico? Depende, se ele for acelerado demais, pode te deixar ansiosa. A Aline tá dizendo, eu vivo no médico, parece que sempre tem alguma coisa. Questiona. Se você sempre tem alguma coisa... O médico diz, ele confirma isso para você? Ou é você que acredita que sempre tem alguma coisa? Lembra dos sintomas físicos? Às vezes é apenas sintoma físico. Então, tenta, antes de ir ao médico, fazer todas essas outras técnicas que eu sempre passo aqui. Baixou a ansiedade? Parou a ansiedade? Então, era só uma questão de quê? De sintomas psicológicos que chegaram ao meu físico, mas eu consegui contornar a situação, eu consegui me acalmar. Então comece a trazer para sua rotina que você vai ver que você vai conseguir lidar melhor e não precisar ir tanto para o hospital, tá certo? Que bom, fez sentido para vocês? Muito sentido. Isso, Kátia, temos que reconhecer os nossos limites, isso mesmo. Que bom, gostaram, que bom. Gente, adorei estar com vocês, amei, muito bom. Convide outras pessoas. E você tá gostando dos áudios? Que bom, Aline, obrigada. Muito bom. Oi, Socorro, bem-vinda. Oi, Gisele, que bom que vocês gostaram. A Maria tá dizendo que tá ajudando muito com as técnicas. Que bom, tá vendo, gente? Funciona, as técnicas funcionam, são muito boas mesmo. Quem quiser se aprofundar mais, eu tenho um curso de ansiedade com técnicas que ajudam bastante. Tem um e-book também. É só me chamar lá no direct, tá bom? Gente, boa noite. Até semana que vem na nossa outra live, tá bom? Obrigada, gratidão por vocês terem ficado comigo. Tchau, tchau. Boa noite.